E aí galera, aqui é o Gui, o vídeo de hoje aí é a respeito de ondas de Elliott. Pessoal, muita gente nos últimos tempos aí vem me perguntando, Gui, como é que eu posso ver até onde o gráfico pode voltar, até onde pode ser a retração do gráfico, para ele continuar subindo em uma tendência de alta ou descendo numa tendência de baixo novamente. Então, o pessoal tem muita dúvida a respeito das ondas de Elliott, como ler o gráfico, né, como entender um pouco mais a respeito das tendências. E no vídeo de hoje a gente vai falar como a gente pode ler as tendências, como a gente pode enxergar o gráfico de uma maneira mais ampla e geral, logicamente com ondas de Elliott junto com a Fibonacci, que faz tudo parte de um único ciclo, né, pessoal? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, o que são as ondas de Elliott, né, e como que a gente vai utilizar isso. A gente está muito familiarizado a ver uma tendência no gráfico, então vamos supor que a gente tem uma tendência de alta. O gráfico vai andar sempre em formato de escada, né, pessoal? O gráfico sempre vai fazer esse movimento. Exatamente nesse motivo aqui, nesse sentido que vai entrar as ondas de Elliott junto com a gente. Primeira coisa, pessoal, as ondas de Elliott vão ajudar a gente a calcular até onde pode ser feita a retração do gráfico, ou seja, nesse momento aqui, ó, ou nesse momento aqui, que são os momentos que o gráfico cai para corrigir o gráfico, né? Até onde, né? Então vamos por aqui, ó, até onde o gráfico pode cair. É no vídeo de hoje que a gente vai falar a respeito disso, até onde o gráfico pode ir, até onde o gráfico vai cair, e a gente vai ver como a Fibonacci vai nos auxiliar a ver essa coisa de até onde o gráfico pode ir, qual que pode ser ali a nossa esperança do gráfico chegar aí até não passar daquela região. Então, vamos para o vídeo aí a respeito de ondas de Elliott. Bom, pessoal, não esqueçam de deixar o like, primeira coisa, vamos fortalecendo, é um conteúdo que tem pouquíssimo no YouTube, um conteúdo em opções binárias bem escasso, pouca gente usa e pouca gente vai auxiliar vocês como utilizarem ondas de Elliott a favor de vocês. Então, não esqueçam já de fortalecer aí com o like e também de se inscrever no canal. Pessoal, ondas de Elliott a gente vai utilizar junto com o Fibonacci. Então, essas pernas aqui a gente tem que primeiro entender o que que é. Eu falo muito nas minhas lives a respeito. Aqui pode ser a perna 1, pode ser a perna 2, então vamos lá. As pernas, pessoal, que são a favor da tendência são a perna 1, tá? A perna 3 e a perna 5, ou seja, essa perna aqui e essa perna aqui, que são as pernas 1, 2 e 3, são as pernas a favor da tendência, ou seja, a favor do gráfico de baixo. A gente tem duas pernas que vão ser contra a tendência, que são a perna 2, a perna 2, né, e a perna 4, tá? Então a perna 2 e a perna 4 são essas duas pernas aqui, perna 1, perna 2, perna 3, perna 4, ou seja, a perna de baixa também. 1, 3 e 5, tá? 1, 3 e 5 são as pernas a favor da tendência e as pernas 2 e 4 são as pernas contra a tendência, tá? Então, perna 1, 3, 5 a favor, perna 2 e 4 contra a tendência. Bom, então essa é a primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, a respeito das ondas de Elliott, que as pernas sempre vão ser 5 pernas, tá? Vão ser a perna 1, a perna 2, a perna 3, a perna 4 e a perna 5, e após isso a gente vai ter um movimento de correção gráfica, que aí vai começar a perna A, tá? Então tem a perna A, tem a perna B e a perna C. Então perna A, perna B, perna C, ou seja, a perna B seria a perna ainda a favor da tendência de alta. É uma correção gráfica que vai acontecer após uma grande alta, após uma grande baixa, vai acontecer esse tipo de reversão do gráfico. Então isso é bem normal, isso acontece muito, as ondas de Elliott têm esse padrão já estudado aí há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? Então isso tem uma grande confluência também com a Fibonacci, que é o que a gente vai ver agora como utilizar esse padrão, claro, em Fibonacci. Lembrando, né, pessoal? Isso vale tanto também para uma tendência de baixa, né? Perna 1, perna 3, perna 5, a gente vai ter a perna 4 e a perna 2 também, ou seja, e depois a gente tem a perna de correção, né? Que é a perna a perna C e aqui a gente tem a perna B, ou seja, vai acontecer da mesma coisa, do mesmo jeito em uma tendência de baixa. Então, tanto na tendência de alta quanto na tendência de baixa, a gente vai ter as 5 pernas e tudo vai acontecer do mesmo modo, tá, pessoal? Bom, pessoal, então depois de a gente saber isso, a gente pode utilizar a Fibonacci para calcular, por exemplo, a retração do gráfico nas pernas 2 e 4, tá? Isso vai nos ajudar a ter uma leitura muito boa do gráfico, a entender, por exemplo, até onde o gráfico pode descer. E é para isso que a gente tem as ondas de Elliott, é para isso que a gente pode utilizar, logicamente, a favor da tendência, né? Em opções binárias isso não vai ser tão aplicado, porque a gente tem um tempo, logicamente, para a operação, mas a gente vai ver depois como que a gente pode utilizar isso a nosso favor, mas isso aqui é uma leitura gráfica, tá? Muito mais além das opções binárias, muito mais além de que qualquer coisa, é um estudo gráfico, é um estudo do mercado para a gente entender um pouco como que o mercado funciona em um todo. Então, sempre faço vídeo bem focado em algo, opções binárias, hoje é um vídeo focado também no mercado em si, uma leitura gráfica, como que vocês vão ler o gráfico de forma correta. Bom, então se a gente pegar uma Fibonacci, por exemplo, e traçar desse ponto
até esse ponto, a gente vai ter nessas linhas, né? 23, a gente vai ter a linha de 50, a linha de 61, a linha de 38 aqui no meio. Então, a gente vai ter várias e várias linhas, né, pessoal? Até onde o gráfico pode ir. Então, a gente tem a linha de 23, a gente tem a linha... a gente tem todas as linhas aqui, tá? Não vou pôr para não encher o saco. Vamos pôr aqui só a primeira e a última, tá? 61, a gente sabe que o 50 está aqui no meio, tá? Por que que eu botei a de 50 e a de 61, tá? O gráfico tende a parar nesse movimento, ou seja, a retração dessa perna 2, ela tende a fazer esse movimento aqui, ó, pessoal, pense comigo. Perna 1, perna 2. A perna 2, ela tende entre até 50 e até 61 da Fibonacci, ou seja, 50 até a 61. Então as pernas tendem a retrair nesse momento, ou seja, as pernas podem vir, ficar aqui um pouco e depois continuar subindo para formar a nova perna, ou seja, a pernada tende a parar entre a região de 50 e a região de 61. Ah, e eu estou procurando, por exemplo, dar um call, né? Buscando um call nessa região aqui como uma retração. Onde que vai ser os melhores pontos para mim fazer a minha análise? Entre a região de 50 e a região de 61, onde é a probabilidade maior do gráfico ter aí uma retração gráfica e voltar a fazer a nova perna, que seria a perna 3, tá, pessoal? Então, sempre a gente tem que ficar de olho entre a região de 50 e a região de 61, que é onde vai haver a retração das pernas na onda de Elliott. Bom, pessoal, então agora a gente já sabe muita coisa, né? Já sabe a respeito da perna 1, 2, 3, 4 e 5, já sabe como a gente vai utilizar a Fibonacci, né? Lembrando, pessoal, Fibonacci a gente sempre vai utilizar da mesma forma. A gente vai pegar o começo da perna, ou seja, a gente pega sempre o começo da perna junto com o final da perna. Isso vai nos dar a retração de uma da possível perna 2, até onde a perna 2 pode chegar. Então a gente pega o começo da perna 1 até o final da perna 1, para a gente saber até onde a retração da perna 2 pode ir. A gente pega o começo da perna 3, o final da perna 3, a gente sabe até onde a perna 4 pode retrair. Então, sempre focando entre a região de 50 e a região de 61.8, que vão ser as regiões onde o gráfico pode começar a ter uma retração e pode ter a reversão gráfica e voltar à criação de uma nova perna, tá, pessoal? Então, sempre muito ligado a esses dois aspectos, 61 e também a de 50. Dentro dessas regiões a gente consegue, agora a gente vai mostrar um pouco no gráfico, né? Vamos traçar isso no gráfico e vamos ver como funciona, tá, pessoal? Bom, pessoal, então aqui já chegando, né, no quesito opções binárias, claro, a gente não vai precisar, né, ver aqui, ó, pessoal, a gente não precisa ver perna 1, perna 2, perna 3, perna 4, perna 5, A, B, C. Então a gente não precisa ver toda a onda de Elliott, a gente não precisa saber, que a gente precisa saber, logicamente, mas a gente não precisa aplicar tudo isso em opções binárias, até porque a gente não vai pegar o movimento de uma perna inteira, a gente não vai pegar a retração de começo ao fim, até porque em opções binárias a gente tem um tempo, então não seria possível a gente vai fazer isso. Então, como que a gente vai aplicar em opções binárias isso? A gente tem que pegar uma perna, tá? Então a gente tem que pegar uma pernada, por exemplo, aqui a gente tem uma perna de alta, tá? A gente tem uma grande pernada de alta e aqui vocês podem ver que a gente começa uma perna de baixa. Então eu vou até desenhar para vocês verem aqui, ó. Perna de alta, deixa eu pegar até uma cor melhor. Perna de alta aqui, eu vou pintar bem forte para vocês conseguirem ver. E aqui a gente começa uma retração de perna de baixa, tá? Então aqui a gente tem uma pernada de alta, pernada de baixa, pernada de alta, pernada de baixa, ou seja, a perna 1, a perna 2. Finge que a gente nem conhece a perna 2, a gente não precisa saber até onde vai a perna 2. Se a gente pegar uma Fibonacci e traçar, por exemplo, a gente pode traçar a Fibonacci aqui, traça do começo, lembra o que a gente falou? Do começo da perna até o final da perna. Botei um sino aqui sem querer, mas então a gente pega a Fibonacci do começo da perna, bota até o final da perna e vamos ver até onde foi a retração da perna. Exatamente, dentro do que a gente já falou bastante, onde o gráfico tende a retrair, pessoal, entre a região de 50 e a região de 61. Lembrando que o gráfico sempre vai trabalhar dentro de uma região, então não é assim, em cima da linha de 50 ela vai parar, acima da linha de 60 ela vai parar, então não existe isso. O gráfico vai parar entre essas regiões, entre 50 e 61. Ah, Gui, se isso não acontecer, aí a gente vai ter uma quebra de tendência, ou seja, se o gráfico faz esse movimento aqui, e aí ele vem e rompe, né? Ele rompe a 61 quer dizer que começa uma reversão, tá? Começa uma reversão de baixo, ou seja, se o 61 passar, o gráfico vir aqui e romper o 61 e vir para baixo, quer dizer que o gráfico vai começar uma tendência de baixo, ele mudou, né? Ele não está mais fazendo topos sempre mais altos, ele vai começar aí, claro, o início de uma tendência de baixa, mas não é esse o nosso foco, né? O foco não é a gente identificar quando vai mudar a tendência e começar uma tendência de baixa. O foco é a gente entender como funcionam as ondas de Elliott dentro do mercado. Já sabemos a perna 1, perna 2, perna 3, perna 4, perna 5, já sabemos que a Fibonacci vai nos auxiliar a conseguir ver isso, e agora a gente acaba de entender como que a Fibonacci vai ser útil para a gente, por exemplo, ver o início de uma nova perna. Então aqui, ó, a gente já tem a perna 1 traçada, a gente vai ter a perna 2 que vai parar exatamente entre a região de 50 e a região de 61, e depois
pode começar uma nova perna. Não quer dizer que vai romper pivô e vai começar uma perna 3, tá, pessoal? Isso pode ser que não aconteça ou que demora bastante tempo para acontecer. Mas o nosso intuito aqui é perceber em opções binárias que o preço tende a ter uma retração entre a região de 50 e a região de 61. Não viajem, não tentem ficar criando estratégias para que isso resolva a vida de vocês, agora vocês entendam ainda de Elliott, mas utilizem isso a favor de vocês como uma leitura gráfica dentro do mercado. Ó, o gráfico pode vir até aqui, então, por exemplo, aqui entre a região de 50 e a região de 61, não é um bom ponto, por exemplo, para eu pegar um put. É um ponto muito mais legal para eu pegar um call, porque o preço tende a não cair mais a partir dessa região. Se o preço voltar a cair, passar da 61 para baixo, aí sim a gente pode começar a pensar em uma baixa e aí sim apostar em fazer operações. Estou dizendo apostar porque sim, aí a gente aposta que o mercado vai começar a cair, porque a gente não tem uma leitura gráfica. Então a gente começa a pensar em o mercado caindo. Claro, a gente vai pegar operações apenas quando o mercado consolidar e confirmar a baixa, mas a gente já tem que apostar em um dos lados, né? Não estou dizendo que opções binárias é aposta, dizendo que a gente vai apostar em um lado que o mercado vai ir para a gente poder se basear e fazer as nossas análises, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouco a respeito de ondas de Elliott. Não se esqueçam, pessoal, se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, não esqueçam de deixar o like. Espero que tenha esclarecido bastante coisa a respeito das ondas de Elliott, como utilizar isso em opções binárias para vocês. E, é claro, se quiserem fazer uma mentoria ou participar da sala de sinais, clubintraders.com.br, primeiro link da descrição. Pessoal, tamo junto, grande abraço e até a próxima, pessoal.